Não é bonito, é desagradável, triste e mal cheiroso, mas não deixa de ser um assunto urgente. Precisamos sim falar dos nossos resíduos, precisamos sim cuidar do nosso lixo, precisamos mudar essa realidade. Biosfera no Ar, pelo fim dos lixões e pela sustentabilidade do planeta. No Brasil, por dia, cada um de nós descarta aproximadamente 1 quilo de lixo. E quando o relógio registra meia-noite, já são 208 mil toneladas de lixo. Esses resíduos estão indo para onde? Metade deles para lixões. O que são os lixões? Os lixões são depósitos a céu aberto, que tem vetores de contaminação, de poluição dos lençóis freáticos, do solo, do ar, tem população dentro dos lixões. As condições precárias de um lugar assim não impedem a presença de homens, mulheres, animais, crianças, que na busca pela sobrevivência disputam cada metro quadrado. Uma realidade que me fez lembrar do famoso poema de Manuel Bandeira, O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava ou cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema foi escrito na década de 1940, período de crescimento econômico do país que resultou em algo que já estamos cansados de saber: desigualdades. Basicamente assim, gente, quem detinha o capital continuava com ele. Quem já estava à margem ficou mais longe ainda, sem nenhuma perspectiva de inclusão econômica. Nada diferente do que já vivemos hoje. A literatura, então, expôs essa realidade que está aí até os dias atuais. Diante disso, a reflexão que nos surge é: será que já nos acostumamos com os lixões e com as pessoas vivendo e sobrevivendo desses ambientes? O maior lixão da América Latina, o 5º maior do mundo, pertence ao Brasil e está localizado na capital do nosso país, Brasília. Em janeiro deste ano, ele foi fechado, mas com aproximadamente 60 anos de existência, o lixão da Estrutural, como é conhecido, continua causando impactos socioambientais. Em suas dependências, atuavam na triagem dos materiais cerca de 2.000 pessoas de forma totalmente irregular. Realocar esses trabalhadores tem sido um desafio para o governo. Pessoas sem escolaridade, desempregadas e que tinham como fonte de renda única o lixão, ficaram desamparadas. Também existem aqueles que utilizavam o pouco recurso proporcionado pela triagem para completar a renda da família. Não é possível afirmar o número exato de indivíduos ou de famílias que sobrevivem dos lixões, mas sabe-se que no Brasil, 77 milhões de pessoas sofrem com as consequências do descarte irregular. Isso já é considerado crime ambiental desde 1996 e com a Política Nacional de Resíduos, que agora já tem 7 anos, deveriam já ter se encerrado os lixões, garantindo cidadania. Mas, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, ainda existem cerca de 3.000 lixões e aterros irregulares, recebendo cerca de 14.000 toneladas de lixo diariamente. O lixo que não é lixo. Dessas 14.000 toneladas, é possível encontrar qualquer tipo de material, inclusive aquele que é possível reciclar. Também, segundo a lei, para ser enviado a aterros sanitários, os resíduos deveriam fazer parte de uma única categoria: o rejeito. Rejeito é qualquer material, substância ou objeto que não possui qualquer possibilidade de recuperação, reciclagem ou utilização, ou seja,
absorventes femininos, fraldas descartáveis, preservativos, dos quais a única alternativa seria o descarte. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Política Nacional de Resíduos ela não está sendo implementada, há uma resistência em fazer uma transição para um outro sistema de tratamento. Qual seria esse sistema? Seria coletar em 3 parcelas separadas, nós termos na nossa casa a coleta do orgânico, dos resíduos de alimentos separada dos materiais recicláveis, papel, papelão, vidro, plásticos, etc. e os rejeitos. Em São Paulo, por exemplo, 12,5 mil toneladas de lixo domiciliar, ou seja, o lixo das nossas casas, são recolhidas todos os dias. 35% são materiais que poderiam ser reciclados, mas em decorrência da não separação e destinação correta dos materiais, apenas 3% são reaproveitados. Os lixões e aterros irregulares continuam existindo, continuamos a misturar recicláveis com rejeitos e grande parte das regras e diretrizes propostas por lei não tem prazo para sair do papel. Dado que a lei não está sendo cumprida e que também não se tem mecanismos de punição previstos, mas tendo em vista o impacto que causa esse tipo de gestão e o desperdício também, que se tem o impacto do desperdício, o Ministério Público teria um papel muito importante. E se tem um dispositivo que é um mecanismo de lei, que são os termos de ajustamento de conduta, que poderiam, então, servir, ao invés de já se punir diretamente a prefeitura, trabalhar soluções, inclusive compartilhadas, consorciadas, de tratamento da matéria orgânica. Isso é a responsabilidade. Então, isso poderia estar sendo tratado como compostagem em escala. Compostagem. Técnica natural de valorização da matéria orgânica, ou seja, dos nossos alimentos. No processo, insetos e micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação do material, transformando-o em humus, um adubo fértil e rico em nutrientes. Pode ser fabricado e produzido dentro de nossos lares. Agora, não se pode pensar que toda a população brasileira, 200 milhões de pessoas, vão fazer compostagem. Então, nós temos que pensar em soluções que o poder público garanta, que ele se responsabilize, implemente. Então, nós temos tecnologias, nós temos a responsabilidade também pelo material reciclável, pelo acordo setorial das embalagens. A responsabilidade do produtor, ela se estende ao pós-consumo. Depois que a gente consumiu e gerou uma embalagem que tem que ser coletada, é deles a responsabilidade. Então nós temos mecanismos, recursos previstos e temos exemplo no mundo dessa responsabilidade. Então isso é uma ausência pesada, isso é crítico. Um único copo plástico, por exemplo, demora cerca de 30 anos para se decompor na natureza. Uma tampinha de garrafa, aparentemente inocente, ultrapassa os 150 anos. E as fraldas descartáveis, citadas anteriormente como o terceiro maior resíduo não reciclável destinado a aterros e lixões irregulares, demoram cerca de 450 anos para se decompor. Isso quer dizer que as fraldas descartáveis usadas por uma criança que está nascendo neste momento continuarão na natureza até o crescimento dos seus pentanetos. Imagine só, se no Brasil nascem a cada hora 321 bebês e nos primeiros meses um bebê utiliza em média 8 fraldas por dia e o desfraude da maioria das crianças acontece por volta dos 2 anos, até atingir essa idade, cada criança consome neste período cerca de 5.000 fraldas. Ou seja, se somarmos apenas as fraldas descartáveis utilizadas pelas crianças que estão nascendo no dia de hoje, em 2 anos, o total será de 308 milhões e
160 mil. A necessidade de um material que cumpra a função de reter a urina, as fezes, a menstruação não é de hoje. Existia desde a antiguidade. Por exemplo, folhas de plantas, peles de animais já foram utilizadas em diferentes culturas. No século XIX, após a Revolução Industrial, a fralda de pano nasceu e se popularizou no Ocidente, confeccionada em algodão. Mas no fim da Segunda Guerra Mundial, o algodão se tornou um produto escasso, levando uma empresa de papel sueca a criar fraldas utilizando folhas de papel dentro de uma película plástica. Neste momento, então, nascem as primeiras fraldas descartáveis. Bom, com o passar dos anos, as fraldas descartáveis foram se modernizando. Hoje, ainda com preço elevado, elas são mais acessíveis que no passado. Do papel, passaram a ser fabricadas com fibra de celulose. Nos anos 1980, tornaram-se mais finas e os problemas com vazamentos e assaduras diminuíram. Mas sabe de uma coisa? Essa evolução toda também se aplica às fraldas de pano, que hoje são reconhecidas quando o assunto é pegada ambiental, por uma questão muito simples. Você pode usar por muito tempo, pois elas não são descartáveis. Até hoje, a primeira fralda que foi descartada nos lixões, ela ainda continua aí poluindo o meio ambiente. Então, é um dano muito grande, é um impacto muito grande e por isso nós escolhemos usar as fraldas de pano, que embora seja um resgate daquilo que os nossos avós, provavelmente, ou até as nossas mães, né? Porque fralda descartável não era acessível a todas as pessoas, era quase bem restrito. Né? Era um bem de consumo. Então, assim, ter fralda descartável era como se até mesmo uma inclusão social. Sim. Porque agora eu posso comprar uma fralda descartável. Então, existe um trabalho de educação também, porque às vezes a gente fala agora, puxa, agora é fralda de pano. A pessoa vai falar, nossa, até o momento eu lutei tanto para ter a fralda descartável e agora a tendência não é mais essa, né? Então é uma questão, é uma reflexão importante, por quê? Porque a gente realmente precisa rever os nossos hábitos. Sabemos que essa vida prática que tentamos levar no nosso dia a dia exige que economizemos tempo em muitas situações. Por isso, foram muitos os produtos que surgiram e ainda surgem no mercado com esse objetivo, de ganharmos tempo. Então, homens e mulheres trabalham, estudam, cuidam de suas famílias, ou seja, são muitas demandas. No primeiro momento, voltar às práticas antigas parece fora de mão e trabalhoso. Mas a modernização também se aplica a elas, facilitando o uso e não perdendo seus benefícios. Existe uma equação mundial que diz: quanto mais rico um povo, mais ele consome, mais lixo ele gera. Por isso, a maior potência econômica mundial, os Estados Unidos da América, lidera rankings de maiores geradores de lixo per capita do mundo, ostentando a média de quase meia tonelada de rejeitos por habitante a cada ano. Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. Existe uma estimativa que se todo ser humano vivesse com o estilo de vida de um americano, o planeta não teria recursos suficientes para poder sustentar, né? Então, no caso da fralda descartável, a matéria-prima crucial é o petróleo. Sim. E também consome muita plástico, água. Né? As pessoas falam, mas vai gastar muita água a fralda de pano. Na produção da fralda descartável, o consumo de água ele já é maior do que a quantidade de água para lavar a fralda de pano. E além do consumo de água, do petróleo, existe uma grande derrubada de árvores mundial nessa produção da celulose que vai na fralda descartável. Segundo pesquisa publicada pela Agência Nacional das Águas, ANA, a fabricação de produtos têxteis consome 1/5 da quantidade de água necessária para a produção de celulose e 1/6 da quantidade necessária para a produção de derivados de petróleo. Dessa forma, é possível afirmar que o processo industrial para a produção de insumos para fraldas de pano consome muito menos água do que os insumos necessários à fabricação para as fraldas descartáveis.
Esse é um dos motivos, né, pelos quais a gente escolheu por usar as fraldas de pano e também em facilitar que as pessoas tenham acesso a um bom produto brasileiro, com matérias-primas que tenham um efeito sempre seco, que tenha beleza na peça, porque é a opção mais ecológica, né? Além de ecológicas, algumas têm outro design, tamanhos diferentes, charme e praticidade também. Máquina de lavar se tornou um bem bastante comum nas casas, né, brasileiras e, enfim. Então, o processo no dia a dia da fralda de pano, ele pode ser prático, sim, ele é prático. Então, quando a gente troca um bebê, ao invés de jogar essa fralda no lixo, joga ela num baldezinho, ele vai ficar num balde a seco. Quando tem fezes, a gente chacoalha na privada, esguicha uma duchinha de água, guarda essas fraldas junto com as outras. Então fica guardada num balde com tampa e uma vez por dia coloca na máquina de lavar com um pouquinho de sabão biodegradável, um sabão de coco, por exemplo. Estendeu, recolheu e depois vai usar de novo. A gente criou um modelo novo e nessa questão da praticidade que você falou, esse é um modelo muito prático. Então aqui o absorvente ele já é costurado. Ele já vem costurado. Ele já está na medida certa, não tem que dobrar nada. Aqui tem um encaixe para a mão, então é só colocar dentro da fralda o absorvente. A gente tira só para secar separado, né? Então aqui ela tem essas canaletas que vão ajudar a evitar vazamentos. E ela é uma fralda tamanho único, então ela regula por botões, diminuindo aqui o tamanho na vertical, que veste de um bebê de 5 quilos, e aí ela vai crescendo, né, nos botões, chegando a vestir um bebezinho de 17 quilos. E se tratando das fraldas descartáveis, um bebê consome R$ 3.405. E aí, doeu no bolso? Calma, vamos às somas então das fraldas de pano. Estima-se que são necessários para cada bebê, do nascimento até o desfraude, cerca de 20 fraldas de pano. Somando todos os gastos, o valor necessário será de R$ 1.517. A diferença é de R$ 1.888. Os valores também mudam de acordo com o tipo de fralda. Não precisam ser mais modernas e caras. Existem valores, gente, para todos os bolsos, de R$ 17 a R$ 90. Além dos fatores de sustentabilidade e economia, existem os de saúde e conforto. Existe o caso também, o perfil dos bebês que têm alergias, né? Quem gosta de um cuidado natural, quem assim se preocupa em não colocar químicas na pele, provavelmente vai preferir as fraldas de pano. Os ecoabsorventes eu já produzia antes das fraldas. Ele não tem plástico, mas ele tem uma camada que faz uma impermeabilização respirável. Sim. Então o tecido interno é de algodão. Então, para mulheres que têm alergias, é uma excelente solução. Como ele não tem o gel absorvente ele absorve a nossa umidade natural. Absorve o ciclo, mas absorve a umidade natural. Então, traz um ressecamento, né? Então, não tem contato com esse gel, com fragrâncias sintéticas. Então, assim, ele é respirável, mas é impermeável e tem uma alta resistência a vazamentos. Eu acho que, sobretudo, o absorvente de pano, ele traz esse contato com o natural, de aceitação com o próprio corpo. Então eu acho que a cada mês de uso a gente vai tendo experiências diferentes. E às vezes é quase difícil pôr em palavras, porque quando o nosso próprio sangue a gente devolve para a terra, a gente não está gerando lixo nenhum, a sensação de bem-estar, de conexão com a natureza, ela é muito real. Né? É como se fosse uma parte nossa, né, que está voltando para a terra e está voltando de uma forma digna. Até pouco tempo atrás era assim, menstruava, usava absorvente descartável e pronto. Isso era a única solução. Sim. Hoje em dia a gente mostra que existem outras soluções, outras formas de lidar com o ciclo menstrual, de cuidar do próprio corpo. Estabelecer uma nova relação conosco, com a natureza, com os nossos resíduos, é estar disposto a estabelecer uma nova relação com o nosso futuro. Então, o pensamento do jornalista Paiva Neto que nos ensina o seguinte: todo dia é dia de renovar nosso destino. E em se tratando do futuro da humanidade, gente, é fundamental
que discutamos sobre a quantidade de lixo que geramos diariamente. Afinal, saber que existem formas de diminuir os nossos impactos, fazer algumas substituições e práticas se faz cada vez mais necessário para a sustentabilidade do planeta. Vamos pensar sobre isso? Tchau, até a próxima edição do programa.